Vamos lá, pessoal, a gente vai estudar hoje Direito Constitucional, artigo 144, Segurança Pública. Lembrando que o professor de Direito Constitucional de vocês é o professor Adson Romário, tá bom? Mas a gente está antecipando essa disciplina por achar fundamental para o concurso de vocês, por ela ser uma disciplina pequena. Nas revisões que vocês devem estar fazendo semanalmente, sábados, domingos, ou até mesmo na semana, dependendo da organização de vocês, ela, por ser pequena, vocês devem toda semana estar revisando. Por quê? Porque independentemente de ser Polícia Penal, Polícia Civil, DEPEN ou PM, ela sem dúvida vai cair no curso de vocês. E questões de 144 você não pode perder, tá bom? Então a letra da lei é pequena, o entendimento também praticamente não tem, é uma lei taxativa, então de fácil compreensão e de fácil absorção, tá bom? Então nós vamos falar hoje artigo 144 da Constituição de 88. O artigo 144, ele vai falar sobre segurança pública. Segurança pública. Então entenda, a segurança pública, ela é uma organização, mas que a lei vai dizer que não é só obrigação do Estado, mas você, cidadão, tem a obrigação também de ter cuidado com a segurança pública. Por exemplo, esse artigo 144, ela é uma lei taxativa, ou seja, é segurança pública aqueles órgãos que estão escritos na lei. Então, todos aqueles que estão escritos no 144, eles fazem parte da segurança pública, certo? Se tem algum órgão que, por mais que ele trabalhe ajudando a população, de certa forma, com segurança, se não está no 144, não faz parte do artigo 144. Outro detalhe, só observações. A segurança pública, ela é obrigação do Estado. O Estado aqui a gente divide ele entre União e Estados. A União e os Estados, eles são obrigados a dar para a população segurança pública. Por isso que vai ter o concurso de vocês. Ah, mas está com problema de pandemia. Vai ter concurso. Existem alguns órgãos da administração direta que eles não podem ser contratados. Eu não posso contratar alguém para ser policial militar. Eu não posso contratar alguém para ser policial rodoviário federal ou policial federal. Tem que ser efetivo, por meio de concurso público. Essa obrigatoriedade, ela é tanto da União quanto dos Estados. Aí diga, mas lá no artigo 144 é falar de município. Vai com as suas guardas municipais, mas daqui a pouco a gente comenta um pouquinho, tá ok? Segunda dica. 2. A população, ela tem responsabilidade e tem direito. A população, ela tem responsabilidade com a segurança e direito de exercer sua segurança, tá bom? 2 dicas que eles costumam cobrar em concurso. Do CAPT, do início do 144. Mas o 144, a segurança pública, qual é a finalidade? Finalidade. A segurança pública, ela tem por finalidade, manter a ordem pública. Ordem pública é quando toda a população, ela respeita as leis, embora às vezes não concordando, ela respeita as leis e permite com que a vida aconteça de forma organizada, saudável. Por exemplo, agora atualmente a gente está com o problema da pandemia.
E os decretos estaduais estão determinando que haja o tal do lockdown, que as empresas se mantenham fechadas, que alguns estabelecimentos não possam trabalhar, alguns sim, de forma organizada, limitada. Isso é ordem pública quando se emite diretrizes e a população tem a obrigação de respeitar, tá certo? Então, por exemplo, hoje em dia, se tem um bar que quer vender bebida alcoólica, ele está atrapalhando o bom andamento da nossa sociedade, da civilização. Uma das obrigações é manter a ordem pública. A segunda é cuidar da incolumidade. Da pessoa e do patrimônio. É obrigação da segurança pública cuidar com que a pessoa esteja segura, tanto ela quanto seu patrimônio. No Estado Democrático de Direito, quem determina as leis são poderes constituídos e não a população. Aqui no bairro tal, que é de favela, o traficante é que manda e desmanda, não existe. Quem determina é a lei. Então, se tem alguém querendo passar por cima da lei, a segurança pública deve proteger tanto a pessoa quanto o seu patrimônio, tá bom? Essa é a finalidade da segurança pública, ok? Dando continuidade. Essa segurança pública, ela é exercida por meio de órgãos. Os órgãos, eles são divididos na responsabilidade da União. Eu tenho responsabilidade dos estados e eu tenho responsabilidade dos municípios. Os órgãos que se fazem responsáveis pela segurança pública, órgãos. Vamos lá ver, enumerar um por um e vamos entender qual a função de cada órgão, tá bom? Na União eu tenho a Polícia Federal. Eu tenho 2, a Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho 3, a Polícia Ferroviária Federal. Agora em 2019, finalzinho de 2019, houve uma atualização da lei. Foi criado um novo corpo e ingressado aqui no 144. Antes não havia. Então, como o 144 é uma lei taxativa, até antes de 2019, a Polícia Penal, está aqui de azul, Polícia Penal, ela não fazia parte da segurança pública, certo? Com a atualização da lei agora de 2019, hoje ela é segurança pública. Dentro dos estados nós temos, Polícia Civil, Polícia Civil, eu tenho Polícia Militar, eu tenho Corpo de Bombeiros Militares e eu tenho agora também, com a novidade da lei, a Polícia Penal dos Estados e Distrito Federal. Essas duas, foram as últimas atualizações da lei. Então, se você estiver respondendo questões que foram anteriores a 2019, certamente não vai estar contemplando essas duas novas polícias, tá bom? Que hoje fazem parte do 144. Então, muito cuidado quando estiver respondendo questões anteriores, concursos anteriores, para que você entenda por que está certo ou por que está errado, tá bom? Lembrando ainda que a gente vai mandar para vocês o material aí com muitas questões para que você possa trabalhar, responda todas, leia, você vai pegar a lei aqui, vai esquematizar no seu caderno até você aprender, vai fazer as questões sem olhar para nada, depois vai conferir no gabarito. Lá no material de vocês vão ter a letra da lei, vão ter os slides que a gente vai trabalhar aqui, vai ter o caderno de questão e vai ter o gabarito. Então, terminados os estudos, você pega a lei, esquematiza do jeito que eu estou fazendo aqui. O que é esquematizar? É eu pegar a lei e diminuir naquilo que é mais importante para o concurso público.
Então você vai esquematizar a lei até que você aprenda. Escrevendo, ler não é estudar. Se você ler, você vai perder tempo e não vai aprender. Você vai riscar a lei no seu caderno. Você vai responder todas as questões que nós colocamos lá e você vai olhar o gabarito. As que você errar, que não entender por que errou, não só eu, como todos os outros professores vão estar à disposição, tá bom? Lá no site também tem uma aba só com contato dos professores. Nos municípios, tem um detalhezinho aqui, ó. A Guarda Municipal, ela não faz segurança pública, mas municípios, eles podem instituir guardas municipais. As guardas municipais, eles não fazem o serviço de polícia, não fazem a segurança pública, muito embora você viu ou vai ver na Lei 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento, que eles podem, em algumas situações, trabalhar armados, tá bom? Para que serve a Guarda Municipal, então? A Guarda Municipal, ela vai servir para a guarda ou proteção dos seus serviços, patrimônios e instalações. A Guarda Municipal, ela é responsável para cuidar, proteger dos serviços de um município, do patrimônio do município e das instalações do município. Teve uma questão de concurso que falava que a Guarda Municipal era obrigada a proteger serviço, patrimônio e instalação do munícipe. Munícipe é a pessoa que mora no município, questão errada, dos municípios, ok? Então, até aqui a gente conseguiu dividir os órgãos que fazem parte da União, os órgãos que fazem parte do Estado e os órgãos que fazem parte do município. Aproveitando a deixa aqui, ó, tem uma característica, cada um deles tem uma função diferente, mas eles têm uma característica em comum. Quais são as características? Para cá, as características comuns. O que há de característica comum entre todos eles? Primeiro, eles são órgão de carreira. Eles têm um plano de carreira, eles entram no nível e você gradativamente vai sendo promovido, certo? Órgão de carreira, eles são mantidos pela União. Eles são mantidos pela União, são órgãos de carreira e eles são fundamentais, eles são vitalícios. Eles não podem acabar. Enquanto durar a nossa Constituição de 88, esses órgãos aqui, eles são órgãos permanentes. Ok? Então, essas funções se encaixam a todos estes órgãos aqui, tá bom? Todos eles respeitam essa regra. Eles têm função individual, que a gente já vai ver, mas a regra geral para todos eles é essa, tá bom? No município, nos estados, nós vamos entender que a lei vai dizer, ó, eles são subordinados ao governador do estado. Responsabilidade de manutenção, de feitura de concurso, por exemplo, de qualquer desses órgãos aqui, ó, é do governador do estado, certo? Órgão federal, órgão estadual e no município a responsabilidade pelos órgãos municipais vai ser exatamente dos prefeitos, certo? Dando continuidade aqui, vamos falar rapidinho aqui de polícia judiciária. Antes de entrar nós entrarmos na especificidade de cada instituição dessa aqui, nós vamos falar de polícia judiciária, que às vezes cai muito casca de banana em concurso. Por quê? Porque eu tenho polícia judiciária federal e eu tenho polícia judiciária estadual.
Polícia Judiciária é aquela polícia que ela vai dar apoio, ajuda ao Poder Judiciário. A Polícia Judiciária é aquela que é responsável pelas investigações. Quem investiga? Polícia Judiciária. Então vamos lá, ó, dividir aqui as responsabilidades. Polícia Judiciária Federal, ela é da obrigação da Polícia Federal. E a lei, ela é bem taxativa em dizer que a Polícia Federal, ela exerce a Polícia Judiciária no âmbito federal de modo exclusivo. Somente a PF faz investigação no âmbito federal. Nos estados, nós temos uma regra. Em regra, nos estados, quem deve fazer a investigação é a Polícia Civil. Em regra, nos estados, quem investiga é a Polícia Civil, certo? Caso um órgão queira fazer a função de outro, a gente entra lá no Código Penal, usurpação de função pública, que é um crime. Então, por exemplo, eu tive minha bicicleta furtada, roubada, extraviada, houve um crime de homicídio. Para se descobrir quem foi a pessoa que fez aquilo, a Polícia Civil que deve ser comunicada e elas vão fazer um trabalho de investigação para que ela possa ajudar a Justiça a punir o infrator, tá certo? A Polícia Militar, ela não faz, embora a população às vezes não entenda, não é responsabilidade da Polícia Militar estar investigando nada. Se o crime já aconteceu, precisa de investigação, quem vai fazer é a Polícia Civil. A Polícia Militar, ela trabalha no flagrante, o trabalho ostensivo e preventivo, antes que o crime aconteça ou logo após o crime acontecer, em estado de flagrância, que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá bom? Então vamos lá de novo. Polícia Judiciária da União, no âmbito federal, exclusivamente a Polícia Federal. Polícia Judiciária no âmbito estadual, em regra, é da Polícia Civil. Eles que devem fazer os procedimentos investigatórios, mas há uma exceção. Ops. A Polícia Civil, ela não pode investigar crimes militares. Então, por exemplo, se houve um crime, o Edgar estava trabalhando, ele torturou uma pessoa há uma semana atrás, e aí eu quero denunciar, eu não vou na Polícia Civil, eu devo ir no quartel de polícia, porque crimes militares, cometidos por militares, eles são investigados pela Polícia Militar e não pela Polícia Civil, tá bom? Então vamos lá, exceção, observação. Crime militar cometido por militar crime militar cometido por militar, quem vai fazer a Polícia Judiciária nesse caso, ou vai ser a Polícia Militar, ou vai ser o Corpo de Bombeiros Militares. Tá bom? Corpo de Bombeiro Militar. Quem é que vai definir? A pessoa que cometeu o crime. Se for um policial militar que cometeu o crime militar, quem vai investigar é a Polícia Militar. Se for um bombeiro militar que cometeu, vai ser o Corpo de Bombeiro Militar, tá bom? Então, em regra é essa a diferenciação entre Polícia Judiciária. Eu divido entre federal e divido entre estadual. Prestem bem atenção para não cometer o erro quanto a Polícia Judiciária, tá bom? Outro detalhe que a lei vai falar quanto às nossas rodovias. Nas nossas rodovias também há divisão de responsabilidade. Torno a dizer, se um ente tenta fazer a função do outro, há um crime de usurpação de função pública, não pode. Então, o 144 ele é bem taxativo, ele divide cada função e cada responsabilidade de cada órgão, tá bom? Poder Judiciário, âmbito federal, âmbito estadual. Rodovias, para fiscalização, controle, educação. Quem é que vai fazer? As rodovias nós vamos ter rodovias federais, que são as BRs,
nós vamos ter rodovias estaduais. E nós vamos ter também aquelas vias municipais, tá bom? Nós vamos ter via municipal. Então, o que a lei vai dizer? Ó? Em rodovias federais, a responsabilidade pela fiscalização, controle, é da Polícia Rodoviária Federal. PRF é responsável pelas rodovias federais. As estaduais, quando é na aula presencial, o aluno diz, é da PRE. Não é PRE, é Polícia Militar, PM. Bom, falando de segurança pública, PM. Aqui no Ceará, hoje, ela é chamada de PRE, mas já foi CPRV e pode mudar o nome, tá bom? Essa nomenclatura aí de batalhão pode ser mudado, tá bom? Mas entenda, federais PRF, estaduais PM, e a lei vai dizer que os municípios eles podem e devem instituir guardas municipais, não, agentes de trânsito, cada um no seu quadrado, também para fazer a fiscalização, controle e educação, tá bom? Os últimos parágrafos do artigo 144 vai falar a respeito disso, ó. Educação. Essas rodovias aqui, ó, elas vão ter que estar, segundo o 144, sob a responsabilidade dos entes, eles vão ter que fiscalização, educação, mobilidade. Todos eles vão estar nesse sentido. Fiscalização, os órgãos vão estar lá parando o carro, vendo a legalidade ou ilegalidade das pessoas que estão andando, né, lá nas vias, independentemente de qual seja. Educação, são aqueles comerciais, por exemplo, que você vê, se beber não dirija, tentando educar o povo para evitar que ele saia embriagado, aconteça algum crime, use o cinto de segurança, use o capacete. A mobilidade é quando você percebe, por exemplo, a sociedade está aumentando o número de carros, de bicicletas, de motos, e não tem condições mais de andar todo mundo em via dupla. Eles acabam transformando ruas em mão única, duplicando ruas, duplicando estradas. Tudo isso é ajudar na mobilidade urbana. Certo? Tudo isso tem a NTD de vocês, a letra da lei está lá, tá ok? Então, dito isso, só fazendo um resumo rápido, nós temos aí, rapidinho, ó, a lei é taxativa, todos esses órgãos que estão escritos aqui, ó, são segurança pública, aqueles que não estão aqui, Estado e União, não é segurança pública, tá bom? Mas o Estado ele tem a obrigação de dar para a população segurança pública, mas o cidadão ele tem responsabilidade, dever, ele tem o direito de ter segurança pública, mas também tem responsabilidade com isso. Nós vimos ainda que a segurança pública ela serve para que garanta a ordem pública, ou seja, todo mundo obedeça a lei, viva de forma correta, unida, respeitando a lei, em uma boa harmonia entre as pessoas, e ela protege também a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Nós vimos ainda que há uma divisão entre os órgãos. Eu tenho órgãos da União, órgãos do Estado e órgãos do município, cada um com sua responsabilidade. Para quê? Por que se instituiu tantos órgãos e dividiu a responsabilidade? Para que houvesse um melhor trabalho de segurança pública. Por exemplo, imagina se a Polícia Civil fosse solucionar um crime, que a Polícia Militar também resolvesse solucionar e os bombeiros também resolvessem solucionar. Eram 3 instituições fazendo um trabalho, enquanto outros estavam sem ninguém, tá certo? Então, cada um com o seu. Mas a gente viu ainda que há características em comum. Todos esses órgãos são de carreira, eles são mantidos pela União e são órgãos permanentes, ou seja, não pode acabar, tem que estar havendo concurso para que eles possam sempre estar trabalhando. Essa é a parte boa do concurseiro, porque o policial federal vai estar se aposentando, tem que alguém para o lugar dele, quem é que vai? Somos nós, tá bom? Nos estados, nós vimos que tem a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, hoje a Polícia Penal dos estados e do Distrito Federal, eles são subordinados ao governador do estado ou governador do
DF, Distrito Federal. Nós vimos ainda, para concluir, que os municípios eles podem instituir guardas municipais, que elas devem proteger os serviços, os patrimônios e a instalação dos órgãos, dos bens públicos, tá bom? Vimos a diferença de polícia judiciária entre federal, a regra da estadual e a exceção da estadual, e nós vimos também que as rodovias são divididas entre a responsabilidade da PF, da Polícia Militar e dos agentes de trânsito, tá bom? Visando sempre a fiscalização, a educação e a mobilidade urbana. Agora a gente vai ver rapidinho aqui a responsabilidade de cada ente e cada órgão, para logo em seguida a gente começar a fazer aqui as nossas questões, tá certo? Então, pessoal, dando continuidade, a gente vai falar agora órgão por órgão e as responsabilidades. Com esse esquema aqui que a gente está fazendo, diminuindo, simplificando essa lei, você vai fechar todas as leis de concurso público de 144. Uma bateria de questões a gente está mandando para vocês, mas se quiserem lá, pesquisem, façam mais questões, que é fundamental. Revisem o 144, ele é de fácil entendimento e de memorização, tá bom? Vamos bater ele todo nas questões de concurso público. Ok? Então vamos lá dar continuidade, falar dos órgãos. O primeiro órgão que a gente vai falar é da PF, Polícia Federal. O órgão com muita credibilidade hoje no Brasil, amado por todos os brasileiros, pelo bom trabalho que eles vêm executando, tá certo? Então, deixar aqui o nosso parabéns para a PF, um dos concursos mais difíceis que nós temos no nosso país, diga-se de passagem, porque os caras trabalham muito, estão muito preparados e para entrar lá é pesado. O que é que eles fazem? Eles fazem trabalho, ó. Eles fazem polícia investigatória. Eles fazem polícia de fronteira. Eles fazem polícia marítima. Eles fazem polícia aeroportuária. PF é completa. Então observa o tanto de lugares que os caras trabalham, ó. Investigação de cunho federal, de fronteira, eles combatem, ó, combate do descaminho. Devido que entrar como amba no Brasil aí por outro lugar, negativo, PF está lá. Contrabando. Tráfico internacional. De fronteira. Lá guarda as nossas fronteiras, é um trabalho bem pesado. Quem entrar na PF, ó, que for para as fronteiras, ganha um adicionalzinho, já ganha bem, vai ganhar melhor ainda. Marítima. Não da marinha, mas marítima, polícia marítima. Polícia aeroportuária. Não é polícia aérea. Eu vi no concurso ele cobrar, dizer que a PF é responsável pela polícia aérea. Não, aeroportuária, ou seja, ela trabalha nos aeroportos. Faz lá a fiscalização, olha quem está vindo, quem está indo. A PF que emite lá a permissão para que você saia ou entre, né, no país, então... Todas essas responsabilidades. Ela trabalha ainda contra, quando for para a proteção de bens e serviços da União. Proteção de bens e serviços da União. Bom, então a Polícia Federal ela tem muita responsabilidade sobre ela. Qualquer crime envolvendo a União, a Polícia Federal vai fazer as investigações para
Isso, tá certo? Nós temos ainda, ó, já eu volto aqui para falar um pouco mais de Polícia Federal, nós temos ainda a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal é muito simples, ó. Vou anotar logo aqui, ó. Polícia Ferroviária Federal. Ambas, responsabilidade. Trabalho ostensivo nas rodovias federais. Trabalho ostensivo nas ferrovias federais. Pronto. Certo? Ostensivo. Patrulhamento. Fiscalização. Patrulhamento. Fiscalização. Simples. O DEPEN, acrescentado agora. Polícia Penal Federal. Polícia Penal Federal. DEPEN, eles são responsáveis pela segurança dos estabelecimentos prisionais. Se é Polícia Penal Federal, o estabelecimento é federal, que é o trabalho do DEPEN, né? Os nossos presídios federais, certo? Essa aqui no âmbito da União. No município eu já falei, o município ele faz guardas municipais. As guardas municipais elas devem proteger instalações, patrimônio e serviços do município, tá bom? A União aqui, vamos passar agora para o Estado, responsabilidade dos entes estatais. Nós vamos ter Polícia Civil. Polícia Civil. A Polícia Civil, ela é dirigida por delegado de polícia. De carreira. Elas são subordinadas ao governador do estado. E elas fazem, em regra, que a gente já havia dito, o trabalho de investigação penal, criminal, com exceção dos crimes militares, tá bom? Nós temos ainda, ó, polícias militares. Polícia militar, eles são regidos com base na hierarquia, disciplina. Eles são subordinados ao governador do estado. Eles fazem um trabalho ostensivo e preventivo, protegendo a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Eles são também de carreira, tá bom? Subordinado a... E a exceção aqui
eles podem fazer polícia judiciária das ações específicas. Que específico? Crime militar. Das ações específicas de seus integrantes. Nós temos ainda, falando no militar, nós temos o Corpo de Bombeiro Militar. O Corpo de Bombeiros Militar eles possuem todas essas características, salvo eles fazem a defesa civil. Tá bom? Então veja, lá no concurso, você pode dizer que ele tem base na hierarquia e disciplina, que eles são subordinados ao governador do estado, que eles trabalham de forma ostensiva e preventiva, mas que fazem a defesa civil do estado. Aqui esse trabalho, ó, ele vai estar dividido entre proteção da ordem pública e da incolumidade da pessoa, tá bom? Ostensividade. Por que que PM e bombeiro têm ostensividade? Ostensividade é estar à mostra. Polícia Militar é obrigada a trabalhar fardado, porque nós trabalhamos de forma ostensiva. Bombeiro Militar também trabalha de forma ostensiva. A minha viatura de polícia ela tem que estar com o intermitente ligado, ela tem que estar adesivada, porque é um trabalho ostensivo. A Polícia Militar ela deve passar para a população uma sensação de segurança pública. O que é isso? Se eu moro numa rua em que a viatura passa de 2 em 2 anos, eu tenho uma sensação que minha rua não está protegida. Se eu moro numa rua em que a viatura está passando direto, policial fardado, intermitente ligado, eles param, eles abordam, eles passam de novo, passam outra vez, eu tenho uma sensação de segurança pública e é um dos deveres, dos trabalhos da Polícia Militar, ok? Aí, a novidade, dentro do âmbito estadual, vou pôr bem aqui, é o Polícia Penal. Tanto faz ser dos estados como do Distrito Federal. A Polícia Penal, ela tem o dever de fazer Polícia Penal. Ela tem o dever de fazer a segurança dos estabelecimentos prisionais. Polícia Penal Federal, estabelecimento penal federal. Polícia Penal Estadual, proteção de estabelecimentos penais federais, tá bom? Então essa é a responsabilidade. Polícia Penal Federal e Polícia Penal Estadual. Cada um no seu quadrado, cada um com as suas responsabilidades, tá bom? Dito isso, a gente conclui toda a lei. Deixa eu só dar uma conferida aqui, vamos só dar uma revisada em toda a lei, em toda a parte. Polícia Federal, ela faz trabalho de polícia investigatória, polícia de fronteira, marítima e aeroportuária nos aeroportos, o combate a descaminho, contrabando e tráfico, a proteção dos bens e serviços da União, tá bom? Polícia Rodoviária Federal, trabalho ostensivo, patrulhamento e fiscalização das rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal, ostensivo também, e o patrulhamento das ferrovias federais. Polícia Penal Federal, ela é responsável pela segurança dos estabelecimentos prisionais federais. A Polícia Civil, ela é dirigida por delegado de polícia de carreira, ou seja, um indivíduo concursado, bacharel em direito, efetivo do Estado. Ela é sempre subordinada ao governador do Estado e ela trabalha com investigação penal, criminal, tá bom? Então, instrução processual penal, responsabilidade da Polícia Civil, com exceção dos crimes militares. A Polícia Penal dos Estados e Distrito Federal são subordinadas ao governador do Estado, elas têm responsabilidade de fazer segurança nos estabelecimentos prisionais. Polícia Militar, ela tem base na hierarquia e disciplina, é subordinada ao governador do Estado. Eu não coloquei ali, mas ela também é vinculada à SSPDS, né, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Trabalho ostensivo e preventivo, ela deve preservar a ordem pública e a incolumidade da pessoa. Ela pode fazer o trabalho de polícia judiciária, desde que seja ações específicas de seus militares. Então, a Polícia Militar vai investigar crime militar cometido por policial militar e bombeiro militar vai investigar crime cometido por bombeiros militares, crimes militares, certo?
Os bombeiros militares eles devem fazer a defesa civil e também tem base na hierarquia e disciplina, são subordinados ao governador do estado, ok? Dito isso, nós vamos passar para algumas questões aqui para poder dirimir qualquer dúvida de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos concluir aqui as informações pelas questões para você, como ele costuma cobrar no concurso público. Vamos lá para as nossas questões. Primeira questão, nós teremos já todas as questões de concurso público, certo? Então vamos analisar passo a passo as questões. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é a obrigação do Estado, porém é direito e responsabilidade de todos. Eles devem ser exercidos para a preservação da ordem pública, da economia da pessoa e do patrimônio. Dentre os diversos organismos de segurança pública, são responsáveis pela, veja lá, apuração de infrações penais de interesse da União e entes federados, respectivamente. Corta para cá. Pessoal, ó, ente federado são os estados. Tem uma União e os estados, eles fazem parte de uma federação. Você vai aprender lá em Direito Constitucional que a federação ela é formada por entes federados de forma indissolúvel, ou seja, os estados não podem se desligar. Então, quanto à investigação, ó, ele está falando de investigação no âmbito da União. Eu sei que essa deve ser exercida pela PF, que é ela, ó. E nos entes federados, são os estados e Distrito Federal, deve ser exercido pela Polícia Civil, letra A. Próxima questão, nós vamos ver. Com relação à segurança pública e à atuação da Polícia Federal, julgue os itens seguintes. A Polícia Federal tem a atribuição de apurar infrações que exijam repressão uniforme e tenham repercussão internacional. Infrações que exigem repressão uniforme, mas que tenham repercussão interestadual, devem ser apuradas pela Polícia Civis e militares. Corta para cá. Pessoal, ó, vejam, a Polícia Federal, ela tanto tem responsabilidade para investigar crimes internacionais, Brasil, Brasil, como também interestadual. Por quê? Porque o delegado de polícia, ele tem o poder de investigar, mas é dentro do seu estado. Então, se o crime é cometido entre um estado, entre outro estado, entre outro estado, entre outro estado, entre vários estados, o delegado não pode pular de um estado para o outro para tentar investigar. Quem vai fazer isso? Responsabilidade, Polícia Federal. Questão errada, porque ela diz que vai ser das polícias civis e das polícias militares. Questão errada. Próxima. Com relação à segurança pública e à atuação da PF, julgue os itens seguintes. Compete à PF exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Perfeito. Letra de lei, tá ok? Unicamente a Polícia Federal pode estar investigando no âmbito da União. Próxima questão. Uma das questões, por exemplo, letra de lei, tá bom? Tá lá escrito na lei. Considere as seguintes atribuições à luz da disciplina constitucional de segurança pública. 1. Funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 2. Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. 3. Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. A primeira, quem faz polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares, pode ser civil e pode ser federal, certo? Como ele está puxando aí para as militares, mais nos direciona a ser da Polícia Civil. Mas a Polícia Federal também investiga, tá bom? O 2, claramente a Polícia Militar. Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. O 3, claramente é Polícia Federal. Então vamos lá. Primeiro, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Vê aqui qual é o gabarito? Polícia Federal, Polícia Civil, incluída... Opa, outra observação. Corta para cá. Como eu sei que a responsabilidade de polícia judiciária, ela tanto pode ser da PF quanto da PC, a gente vai entender, a doutrina de jurisprudência vai dizer que a PC ela tem responsabilidade de investigação residual. O que quer dizer isso? Tudo o que não for da responsabilidade da Polícia Federal vai ser da
PC, ou seja, a PC só investiga se não for da PF, certo? Aqui diz o seguinte, a letra B, Polícia Civis incluída. A competência da União está errado, porque a Polícia Civil só vai investigar se for excluída, retirada a competência da União. A letra C diz, Polícia Civil incluída a competência da União. Também não. A letra D diz, Polícia Civil ressalvada, ressalvada quer dizer fora a competência da União em relação à qual cabe à Polícia Federal exercer com exclusividade a função de polícia judiciária. 2, as polícias militares. E 3, a Polícia Federal. Gabarito, letra D de dado. Vamos só conferir a letra E. As polícias civis ressalvadas a competência da União, ok, em relação aos que cabe à Polícia Federal, exercer com exclusividade a função de polícia judiciária. A Polícia Rodoviária Federal, questão errada, porque a Polícia Rodoviária Federal, ela faz o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, ok? Com isso, a gente vai concluir as nossas questões. Tá lá o material para você, estude, faça as questões, veja o gabarito, qualquer coisa, pode tirar dúvida com a gente, tá bom? Até mais, até a próxima.